Eu tinha acabado de me preparar pra comer quando a nova vizinha bateu na porta de casa. Morreu um parente meu, preciso voltar pra minha terra pro velório. Vocês podem cuidar do Xiaolong por uns dias? Minha mãe, no automático, já ia abrir a porta, mas eu puxei ela de volta. É só cuidar de uma criança por alguns dias. Qual é o problema? Diante da dúvida dela, eu falei devagar. Esse menino tem síndrome do supermacho e transtorno mental. Não fala besteira. Nosso Xiaolong é muito comportado. Ele não vai dar trabalho pra vocês. É que ele acabou de passar pro Fundamental Sonhos. Não fica muito conveniente. Por favor, quebra esse galho. Ela falava aflita. A passagem já está quase no horário. É urgente mesmo. Senão eu nem incomodaria vocês. Minha mãe olhou pra mim confusa, sem entender por que eu não deixava ela abrir a porta. Mãe, acredita em mim. A gente não pode abrir essa porta. Minha mãe parou no meio do movimento. Não pode abrir de jeito nenhum. Minha mãe não sabia que aquela família do outro lado era simplesmente demoníaca. Na vida passada, eu e minha mãe ficamos com pena e abrimos a porta na hora. A vizinha agradeceu 1000 vezes, e no começo a gente nem levou tão a sério. Quando soubemos que ele ainda não tinha comido, chamamos ele pra sentar. Mas ele começou a berrar que queria carne de porco ensopada. Como já era tarde, recusamos. Só à noite ele finalmente mostrou a natureza demoníaca dele. Ele jogou água fervendo no rosto inteiro da minha mãe enquanto ela dormia. Por que não me deram carne de porco? Morre! Você e sua filha têm que morrer! Levei minha mãe para o hospital. A polícia não conseguiu falar com os pais dele na hora, então só pôde me deixar cuidando dele. Eu não conseguia tratar ele bem, só achava que ele era um monstro com cara de gente. Depois de tudo aquilo, eu fiquei abalada e acabei dando uma bronca nele. Ele virou as costas e injetou pesticida no soro da minha mãe. Quando voltei depois de comprar comida, minha mãe já estava sendo reanimada. Que divertido, divertido demais. Quando os pais dele chegaram ao hospital, me viram dando bronca no garoto e disseram que eu tinha enlouquecido e estava maltratando ele. Afastei as lembranças da vida passada. Desta vez, eu jamais deixaria minha mãe abrir a porta. A gente não tem mesmo outra saída. Por favor, ajudem a gente. Lá fora, eles continuavam batendo. Era depois do jantar, então Zhou Hua sabia que estávamos em casa. Nesse momento, minha mãe olhou pra mim. Fang Fang, não adianta fingir, né? Pelo jeito ela já sabe. Mesmo assim, eu balancei a cabeça. É só cuidar da criança por 2 dias. Não tem problema, né? Mãe, você não entende. Nesse assunto você precisa me ouvir. Eu não podia explicar pra ela que tinha renascido, então só podia recusar por outro lado. Eles têm várias formas de conseguir alguém pra cuidar da criança. Por que tem que ser a gente? Minha mãe pensou por um momento e franziu a testa. Talvez porque pedir a um vizinho seja mais fácil. Afinal, é bem em frente. Até buscar a criança fica fácil. Eu suspirei. Então por que eles não procuram uma instituição? Por que insistem em grudar na gente? A gente não tem obrigação nenhuma de cuidar de criança pra eles. Além disso, numa instituição tudo é formalizado. Se acontecer alguma coisa com a gente, não conseguimos nos explicar. Minha mãe pensou por um bom tempo. É verdade, hoje em dia as pessoas não são como na nossa época. Melhor evitar problema. Vamos comer, Fang Fang. Ignoramos o barulho do lado de fora e nos sentamos de novo à mesa. Os vizinhos lá fora ainda gritavam alto. A família Zhou disse que estava com pressa pra pegar o transporte. Então por que ainda está gritando aí fora? Já passou quase o tempo de uma refeição inteira. Estranho demais. Pois é, mãe. E olha o tom deles agora. Já não é igual ao começo, quando estavam implorando ajuda. Nesse momento, as vozes lá fora já não eram tão educadas. É só ajudar um pouco, não é nada demais. Nunca vi vizinho desse jeito. Cindy também ficou do lado, soltando indiretas. Como pode existir gente assim? Coração gelado, vendo a gente sem saída e não fazendo nada. Eles não só gritavam lá fora, como também marcaram minha mãe e eu no grupo do condomínio. A gente se mudou este ano porque viu na internet que aqui os vizinhos eram unidos e todos tinham boa educação. Agora vejo que a família de vocês também é fria e sem humanidade. Minha mãe viu as mensagens no grupo e ficou tão irritada que ia responder por áudio. Eu assegurei depressa. Tudo bem, não precisa. Ajudar é gentileza. Não ajudar é direito nosso. Não liga pra esse povo latindo no grupo. Foi então que a velha Liu do andar de cima mandou um áudio. Pois é, todo mundo é vizinho. Qual o problema de ajudar? Vocês desconfiam de todo mundo desse jeito. Assim, quem vai querer criar laço com a família de vocês? Com ela puxando o couro, vários vizinhos por perto também começaram a falar. Fazer uma boa ação não custa nada. Não é só cuidar de uma criança. Quando eu era pequeno, vizinhos também cuidavam de mim. Era ótimo. Ficar batendo na porta daquele jeito pra quê? Não precisa deixar isso tão feio. Exato. O que custa ajudar? A família de vocês é fria demais. Desde o começo eu sabia que a família de vocês não prestava. Filho de peixe, peixinho é. Às vezes eu penso que não é que a pessoa envelhece e fica ruim. É gente ruim que envelheceu. Os outros vizinhos ao redor também tinham sido incomodados pelas batidas da família Zhou. Peguei o celular e digitei só algumas frases. Se quer cuidar, então cuida você. Não venha fazer chantagem moral com a minha família. Não somos parentes. Ajudar ou não é escolha nossa. Se acha que somos cruéis, vai lá e ajuda você. Assim que falei isso, a velha Liu aproveitou a deixa na hora. Tá bom, eu cuido então. Xiao Zhou, a tia Liu quer te ajudar com a criança, mas antes preciso perguntar. Quanto vocês pagam por dia? Ela mudou o tom e mostrou sua ganância. Eu soltei uma risada de deboche. Pagamento? Não foi a senhora que disse que ajudar era obrigação? Todo mundo é vizinho. Não deveria se importar com uma coisinha dessas, né? Ao ouvir isso, a velha Liu também ficou em silêncio. O grupo inteiro ficou mudo na hora. Espero que os vizinhos ajudem. Não é que eu não tenha preparado o pagamento. É que eu e a Xiaoli também estamos voltando por causa do velório. Não tem outro jeito. A situação da nossa família está complicada. Eu imploro a vocês. Só precisam cuidar dele por 3 ou 4 dias. Nosso Xiaolong é muito bonzinho e normalmente nem escolhe comida. Ouvindo ele mentir na maior cara de pau, senti uma onda de deboche por dentro. Eles ainda se fizeram de coitados por mais algumas frases. Quando ninguém respondeu, Zhou Hua descontou a raiva dando um soco forte na nossa porta de segurança antes de ir embora. Depois do susto rápido, não consegui evitar um longo suspiro de alívio. Achei que aquilo tinha acabado ali, mas na tarde do dia seguinte, voltando pra casa, vi a família Zhou retornando do velório. Só que agora os 3 estavam bem acabados. Ye Fang Fang, finalmente te encontrei. Paga o prejuízo. Hoje você vai pagar.
Pagar que prejuízo? Zhou não esperava essa minha atitude. Hesitou por um instante e apontou para os ferimentos no próprio corpo. Que prejuízo? Claro que é o tratamento. Esses machucados foram causados no acidente quando Xiaolong mexeu no volante no caminho do velório. E o que isso tem a ver comigo? Como não tem? Se você não tivesse recusado cuidar do nosso filho, como isso teria acontecido? Nós dois já teríamos voltado de carro em segurança. Por que eu teria que ajudar vocês? Se queriam mesmo alguém para ajudar, por que não chamaram a velha Liu? Será que era pena de gastar dinheiro? Se vocês continuarem assim, nunca vão achar ninguém para cuidar dessa criança. Porque a primeira família que procuramos foi a de vocês, então vocês têm que se responsabilizar até o fim. Para de criar caso. Que obrigação eu tenho de ajudar vocês? Eu não sou seu pai nem sua mãe. Dá pra parar de ser tão sem vergonha? Olhei para o rosto sem graça dos dois, e meu tom ficou ainda mais firme. Vou dizer uma coisa. Mesmo se eu chamar a polícia, o resultado vai ser o mesmo. Eu não tenho obrigação de arcar com as consequências de vocês. Dizendo isso, peguei o celular para ligar. Zhou ficou desesperado quando viu que eu ia chamar a polícia. O que você está fazendo? Precisa levar isso tão longe? Se você pagar um pouco, essa briga fica resolvida. Todo mundo mora no mesmo condomínio. É melhor ter mais um amigo do que mais um inimigo. Você não está abusando da gente? Está se aproveitando porque nós dois somos honestos. Olhando para a cara deles, não pude evitar lembrar da vida passada. Naquela época, quando eles chegaram e olharam para mim caída no chão, também estavam com esse ar de superioridade. Eram simplesmente maus e burros.